Imagine uma criatura que aparece entre as árvores, observando silenciosamente, sem emitir um som, sem mover um músculo, apenas observando. Uma entidade alta, vestida com um terno preto e um rosto completamente em branco. Nenhum olho, nenhuma boca, nenhuma alma. Esse é o Slenderman, uma das lendas modernas mais conhecidas da internet, que ultrapassou as barreiras do virtual e se transformou em medo real, com consequências reais. O Slenderman surgiu em 2009, em um fórum chamado Something Awful. A proposta era simples: criar imagens assustadoras com base em figuras paranormais. Um usuário chamado Vitor Surge manipulou 2 fotos de crianças brincando e adicionou ao fundo a figura de um homem esguio, muito alto, de braços anormalmente longos e sem rosto. Mas o que começou como uma brincadeira, rapidamente se transformou em algo mais sombrio. O personagem se espalhou por fóruns, vídeos, creepypastas, jogos, fanfics e teorias. Muitos começaram a jurar que ele era real, e que havia registros antigos de sua existência muito antes da internet. Slenderman é descrito como um ser humanoide extremamente alto, mais de 2 metros, com braços longos e tentaculares que podem se estender. Veste um terno preto, com gravata. Não possui rosto, apenas uma superfície pálida e lisa. Capaz de distorcer equipamentos eletrônicos e induzir alucinações. Persegue principalmente crianças e adolescentes, atraindo-os lentamente, manipulando suas mentes até que desapareçam completamente. Segundo as lendas, quanto mais você pensa no Slenderman, mais ele se aproxima. Em 2014, 2 casos chocaram o mundo. Caso de Waukesha, Wisconsin, Estados Unidos. 2 meninas de 12 anos atraíram sua colega para a floresta e a esfaquearam 19 vezes. Segundo elas, fizeram isso para agradar os Slenderman e se tornarem suas proxies, ajudantes humanas. A vítima sobreviveu milagrosamente. Esse caso levantou questionamentos profundos sobre o impacto das lendas urbanas e o poder da sugestão coletiva na era digital. Tudo começou com uma imagem e um concurso. Em 10 de junho de 2009, o usuário Eric Knudsen, sob o pseudônimo Vitor Surge, publicou 2 imagens no fórum Something Awful, que propunham um desafio: editar fotografias reais para que parecessem cenas paranormais autênticas. Vitor não apenas criou a imagem, ele escreveu uma pequena legenda fictícia para dar contexto, o que acabou sendo o estupim para toda a mitologia. Não queríamos ir, não queríamos matar, mas seu silêncio constante e braços estendidos nos apavoravam. As fotos mostravam crianças brincando em um parque, enquanto, ao fundo, uma figura alta, fina e sombria as observava. Era o Slenderman. O impacto foi imediato. Outros usuários do fórum começaram a expandir a mitologia. Adicionaram relatos falsos, documentos antigos, desenhos de crianças, supostos desaparecimentos relacionados, até teorias de conspiração. Com o tempo, criou-se a ilusão de que Slenderman sempre existiu, apenas oculto nos arquivos da história. Isso é conhecido como folclore digital colaborativo. Não foi apenas uma pessoa que inventou o Slenderman. Foi uma criação coletiva, alimentada por fóruns como 4chan, Creepypasta Wiki, Reddit, YouTube, com séries como Joyride Hornets. Cada um acrescentava algo novo, criando um monstro que se adaptava e evoluía conforme se espalhava. Apesar de moderno, o Slenderman tem raízes profundas em mitologias antigas. O Homem do Saco ou Bicho-Papão, figuras usadas para assustar crianças e mantê-las obedientes. O Homem Alto, talman de lendas europeias e contos germânicos, que raptava crianças desobedientes. Mitologia Lovecraftiana, especialmente seres que enlouquecem suas vítimas com a simples presença. Faceless Man, sem rosto, arquétipo do medo do desconhecido, de algo humano, mas não totalmente. A criação do Slenderman é um fenômeno único da era digital, estudado por sociólogos, psicólogos e antropólogos. Ele representa o poder da narrativa coletiva na internet. O quanto as pessoas querem acreditar no sobrenatural, mesmo sabendo que nasceu como ficção. Como o medo pode ser construído visualmente e espalhado com rapidez, com base apenas em sugestão e mistério. Slenderman não foi só inventado. Ele foi adotado por milhares de pessoas que desejaram, ou temeram, que ele fosse real. Quando o mito ultrapassa a ficção. O caso de Waukesha, Wisconsin, Estados Unidos, 2014. Esse é, sem dúvida, o caso mais conhecido e chocante relacionado ao Slenderman. 2 meninas de 12 anos, Morgan Geyser e Anissa Weier, esfaquearam brutalmente sua colega,
Peyton Leuchner, também de 12 anos, com 19 golpes de faca em um bosque. Motivação: elas disseram às autoridades que cometeram o crime para agradar os Slenderman e que, assim, poderiam se tornar suas proxies, aliadas, e viver com ele em sua mansão no meio da floresta. Consequência: Peyton sobreviveu milagrosamente, arrastando-se até uma ciclovia onde foi encontrada. As duas agressoras foram presas e passaram por avaliação psiquiátrica. Morgan foi diagnosticada com esquizofrenia precoce e foi internada em hospital psiquiátrico por tempo indeterminado. Anissa foi condenada a 25 anos de internação psiquiátrica, mas foi libertada sob vigilância em 2021. Esse caso foi tão impactante que inspirou o documentário da HBO, Bevari the Slenderman. Embora o caso de Waukesha seja o mais documentado, ele não foi o único. A figura do Slenderman também foi relacionada a outros comportamentos violentos ou perturbadores envolvendo crianças e adolescentes. Item Cincinnati, Ohio, 2014. Uma menina de 13 anos esfaqueou sua mãe com uma faca. Quando interrogada, revelou que estava obcecada com Slenderman e queria agradar a entidade. Item Port Richey, Flórida, 2014. Outra adolescente foi acusada de incendiar a casa com sua família dentro. A mãe disse que ela estava mergulhada em conteúdo sobre Slenderman e tinha um interesse sombrio crescente. Esses casos levantaram preocupações globais sobre a influência de mitos da internet sobre mentes vulneráveis, a responsabilidade de plataformas digitais em moderar conteúdo macabro ou perturbador, a linha entre ficção e realidade para crianças e adolescentes. Esses eventos não foram causados diretamente pelos Slenderman, mas mostram como mitos podem ser mal interpretados ou utilizados como gatilhos por indivíduos com desequilíbrios mentais ou em situações familiares ou emocionais instáveis. O Slenderman nasceu como uma lenda colaborativa online, mas rapidamente ultrapassou as telas e ganhou vida própria, com consequências reais e devastadoras. O caso de Waukesha, principalmente, se tornou um marco do perigo da desinformação e da sugestão na era digital, especialmente para mentes jovens e influenciáveis. Ao longo da história, a humanidade sempre criou monstros. Seres ocultos, entidades misteriosas e criaturas que habitam o limite entre o imaginário e o real. Mas poucas dessas criações se tornaram tão icônicas, temidas e perigosamente influentes quanto o Slenderman. Descrito como uma figura altamente esguia, sem rosto, vestindo terno escuro e com tentáculos saindo das costas, o Slenderman é a própria personificação do medo moderno. Ele não corre, não fala, não grita. Ele simplesmente observa, à distância. E quando você percebe, já é tarde demais. Criado em 2009 em um fórum da internet como parte de um concurso de fotos paranormais manipuladas, o Slenderman rapidamente transcendeu a ficção. Se espalhou em fóruns, jogos, vídeos e fanfics. Tornou-se um fenômeno cultural, ganhando versões em jogos de terror, curtas-metragens e até filmes. Mas o mais assustador não foi a lenda em si. Foi o momento em que ela deixou a tela e entrou na vida real. O caso de Waukesha, em 2014, mostrou o lado mais sombrio dessa mitologia. Duas meninas influenciadas pela obsessão com os Slenderman tentaram matar sua colega em nome da criatura. Um caso chocante que virou documentário, manchetes e alerta global. E não foi o único. Outros incidentes com crianças e adolescentes demonstraram que essa figura sinistra mexe com o psicológico, especialmente de mentes vulneráveis. Isso nos leva a refletir. Onde termina a ficção e começa a influência? Será que monstros como os Slenderman realmente vivem apenas na imaginação, ou já encontraram um caminho para entrar na nossa realidade através do medo coletivo e da crença? Talvez, mais do que um monstro da internet, os Slenderman sejam um espelho sombrio da mente humana, do nosso desejo de temer, da nossa curiosidade pelo desconhecido e da facilidade com que, às vezes, a ficção se transforma em verdade, mesmo que de forma trágica. Se você gostou desse mergulho profundo na lenda dos Slenderman, da sua criação sombria até os casos reais que chocaram o mundo, não se esqueça de deixar o like, isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo conteúdo como esse. Comenta aqui embaixo. Você acredita que figuras como os Slenderman possam influenciar pessoas de verdade? Ou tudo não passa de histeria coletiva? E se você curte mistérios, lendas urbanas, casos reais perturbadores e tudo que envolve o desconhecido, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque vem muito mais por aí. Esse é só o começo da nossa jornada pelas sombras. Nos vemos no próximo vídeo. Ou, quem sabe, quando você menos esperar, ele já estará te observando. Boa noite. E cuidado ao andar sozinho no escuro.